pessoal, bom dia. Bom dia. Está aqui com alguns residentes, está com a Camila Pinho, com a Raquel Balaciano, que também são gestoras da Casa da Escada. A gente veio aqui apresentar um pouco de quem somos, de como que é o espaço, como que é a residência. Eu sou o fundador da casa. Essa casa tem uma história até bem longa, ela fica na escadaria Celaron. Essa casa foi adquirida há 20 anos atrás e o Celaron fez o muro da casa, escreveu Casa da Escada Colorida, então, de certa forma, cunhou o espaço. Foi um espaço que sempre foi sonhado como um espaço de arte. Na ocasião, eu trabalhava num banco, eu era um super entusiasta de arte e queria um espaço de arte independente no Rio. E esse foi o canal que eu descobri. De lá para cá, a casa já teve várias vidas. Ela já foi casa de samba, já foi residência artística, mesmo antes. Ela já foi loja de arte, já foi bar, já foi uma série de coisas. E até que, em algum momento, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a casa sofreu uma invasão e eu pensei, cara, eu vou parar de fazer coisas amadoras e mambembe, vou fechar, vou planejar. Foi um período que eu tirei também para fazer um mestrado. E ao voltar, a gente, principalmente meus pais, na realidade, fizeram uma obra gigante na casa para deixá-la adequada para atividade artística e educacional. E, a partir daí, a gente começou a pensar qual atividade que encaixaria. É uma região, não sei se vocês sabem, que tem um fluxo de turista elevadíssimo, é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. É uma região super democrática, um ponto bem central da casa, de fácil acesso para quem é da Zona Sul, da Zona Norte, da região central. Então, isso cria uma linguagem própria muito interessante também. Então, para todas as atividades, mas principalmente da artística, que vira um ponto de troca muito interessante. E depois de alguns testes de atividade que poderiam funcionar dentro do universo de arte, uma que realmente deu bastante aderência, teve bastante interesse, foi a de residência artística. A gente fez uma chamada bem desorganizada, foi a primeira experiência. A gente juntou um grupo de artistas, 10 artistas jovens, para utilizar o espaço dentro de um modelo de trazer monitorias, mas sem uma coisa muito organizada, e fazer uma exposição no final. E foi um período de muito aprendizado, muito interessante, artistas muito interessantes que passaram nesse primeiro ciclo, e a gente está agora no segundo ciclo, né? Na metade do segundo ciclo, tem muitos aprendizados de lá para cá, e é um formato interessante que eu queria, na realidade, jogar a conversa agora para a Camila e para a Raquel, para falarem como é que está funcionando, como é a estrutura dessa residência. Deixa eu incluir aqui elas. Bom dia. Bom dia. Eu acho que faltou você falar que não é só residência artística. Ah, legal. Eu vou... Assim, na verdade, o espaço, ele é um sobrado, tombado, de 300 metros quadrados, que tem 2 andares. No andar de cima, com privacidade, são salas para as residências, são ateliês compartilhados. As pessoas entram e saem como desejam. Embaixo, na verdade, é um espaço que, fora esse período que a gente está vivendo, é um espaço que é aberto para o público, que tem uma galeria de arte, e a nossa ideia é intercalar exposições dos residentes com exposições de artistas não residentes, mas que a gente curte, que tem a ver com a linguagem da casa, e a Mila e a Raquel são as curadoras da casa e podem falar mais sobre isso. A gente tem uma cafeteria também, que também está fechado, mas é o melhor café do Brasil. E a gente tem espaço de sala de aula também. Então, a ideia é ter um espaço bem múltiplo, de várias atividades, e que consiga juntar pessoas de várias áreas das artes. A gente teve, no início do ano, live sobre moda, com a Carol Casarim, que é uma pesquisadora. Ela fez, e ela, na verdade, estava planejando de fazer um cineclube. A gente teve, ano passado, um evento de cineclube, a ideia é que fosse regular esse ano, encontros, a projeção do filme e mesas de debate na sequência. Então, é uma casa que tem várias atividades. Eu acho que eu já monopolizei aqui a conversa, eu queria ouvir a vozinha de vocês. Quem começa? Eu, Raquel. Pode ir, Mariana. Só lembrando que nós somos uma casa que a estrutura é uma senhora, mas nós somos bem jovens. Nós abrimos... Não, abrimos 7 de setembro do ano passado, então somos jovens como casa. Enfim, quando a gente abriu, como o Bruno falou, estava a primeira turma de residentes, e agora, desde o início desse ano, a segunda turma. Essa é uma residência que é pensada para ser uma residência de 6 meses,
com um projeto final, que seria uma exposição, mas também com muitos outros projetos no decorrer da residência, né? Não só se mostrar ao público no final, mas ir mostrando aos poucos. A gente, ano passado, fez uma casa aberta. Além da residência, de falar sobre os trabalhos dos artistas e acompanhar os trabalhos, a gente também traz convidados e a gente, com o nosso background, a gente acaba também trazendo alguns assuntos que às vezes não são tratados em outras residências. A gente já falou sobre mercado de arte, precificação, corpo. Me ajuda aí, Raque, o que mais que a gente trouxe de convidado? Eu acho que a gente tentou trazer, conversar com um grupo, cada grupo a gente tem uma demanda diferente, né? A gente, de acordo com o nível de interesse, de experiência da área de cada um, do que eles estão buscando, a gente... eu acho que a gente tem uma vantagem, por um lado, que pode ser, não sei, se é considerado vantagem ou desvantagem, mas para a gente está funcionando. Eu sempre falo isso, que nós somos uma residência, um espaço de arte onde os gestores não são artistas. Então, eu acho que isso talvez tenha um peso diferente, sabe? Porque a gente se empenha muito em entender o que os artistas querem e tentar providenciar convidados e conversas e situações interessantes para eles, sem uma opinião muito crítica ou competitiva de artista junto. A Mila é museóloga, eu sou produtora, Bruno é economista, e a gente está focado nessa história paralela aos nossos projetos pessoais, mas assim, a casa é um privilégio, é um presente para a gente, e a gente vai tentando construir cada residência com um formato que a gente também está descobrindo, né? Esse eu acho que já está bem mais maduro, embora ainda seja o segundo, a gente tem certeza que conforme o tempo for passando e mais turmas forem chegando, a coisa vai se solidificando de uma forma diferente, mas acho que o mais interessante é isso, essa turma tem umas necessidades X e a gente trouxe uma psicanalista para conversar sobre crítica de arte, a gente trouxe uma jornalista correspondente de feiras e projetos de arte internacionais, a gente vai trazendo do que as pessoas estão buscando, as necessidades delas. Então, a gente não tem como falar, antes de conversa, dizer agora para o público, não, nossa residência vai ser assim, 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 assado. A gente não tem essa certeza porque a gente não sabe do próximo grupo. O que a gente sabe é que a gente vai construindo junto com o grupo, de acordo com as necessidades que eles apresentarem, as vontades que eles apresentarem, com um olhar externo, isso, de quem é da arte, mas não é artista, que eu acho que cria um filtro diferente e um engajamento diferente também, que a gente torce muito por eles, e acho que não tem uma competição, não tem nada, porque ninguém ali quer se dar melhor do que o outro, a gente torce, a gente fica muito feliz também de ver como que eles torcem entre eles, cada um pelo sucesso do outro, do grupo. Sim. Isso é uma coisa que acho bacana a gente comentar, porque cada projeto pessoal de cada artista é uma vitória, é uma felicidade para a galera, então a gente sente isso genuinamente, tanto na gente quanto nos outros participantes, e é isso que a gente quer incentivar, a gente está lá, estamos aqui, somos uma rede de apoio, e ao mesmo tempo contem com a gente, é isso. Nesse período agora, eu acho que pode ser também até uma pergunta, não estou acompanhando o chat, mas eu falei, né, que a residência é pensada em 6 meses, mas a gente foi atropelado, obviamente, pela pandemia, como todo mundo. A priori, a gente não tinha pensado em fazer uma residência que tivesse algum acompanhamento online. Na verdade, foi sempre pensado para que a residência fosse feita aqui na casa, que os artistas habitassem a casa, se habitassem o trabalho um do outro nos ateliês da casa, só que a gente foi mesmo atropelado, a gente migrou muito rapidamente para um formato online, a gente acaba fazendo encontros semanais via Zoom com os residentes, e também por causa disso a gente
optou por estender essa segunda turma que começou no início do ano, então vai até o ano que vem, o início do ano que vem, porque a gente sentiu muito a necessidade de que eles habitassem a casa, de que eles viessem para cá. E com isso também abrimos novas vagas, porque no início do ano a gente conseguiu fechar 6, porque quando a gente ainda estava fechando veio a pandemia, a gente não sabia como seria dali para frente. Então ficamos um bom tempo com 6 residentes. Um desses primeiros 6 residentes já morava em Londres, que é a Sabrina, que ela propôs de fazer o acompanhamento online. Ela é brasileira, mas mora lá. E acabou que essa segunda leva de residentes que começou agora em setembro, tem também mais outros 2 que não estão no Rio e mais outros que estão no Rio, mas optaram por não habitarem a casa. Então, acabou que a gente tem uma turma de 6, de 12 residentes, que alguns estão aqui, que metade, 6 ocupam a casa, de fato, assim, tem ateliê aqui, outros 6 não, alguns estão no Rio e ficam vindo, como a Dani, por exemplo, que hoje está aqui na casa, mas ela é uma residente que não tem um ateliê dentro do espaço. Eu acho que uma coisa a destacar também, Mila, que nos nossos encontros, que como muito do conteúdo foi construído junto com os residentes, um feedback que a gente teve no começo foi o interesse de interagir com artistas de outras regiões também do Brasil. Sim, Ao verdade. pensar virtual, nesse componente virtual, você pode, de repente, falar um pouquinho das pessoas de outros estados. Eu não ouvi, desculpa. Eu acho que, de repente, vale a pena falar um pouquinho como a gente teve essa demanda de Sim. pessoas de outras regiões do Brasil, como que a gente acabou tratando isso e que artistas que a gente trouxe para dentro que são de regiões mais variadas. Então, na verdade, eu gostaria muito que eles falassem isso que podem falar, mas daqui, a única que não é do Rio mesmo é a Cibele, apesar dela hoje estar no Rio, mas a gente tem o Nau, a gente tem a Lara, que também não é do Rio, a Paula, que também não é do Rio, e hoje está em Londres. O Nau está aonde? No Amapá? No Amapá. Isso. E a Lara, que está morando no Rio, mas é do Rio Grande do Norte, né? Sim. Ela é vizinha aqui da casa, mora super pertinho. Hoje. A gente acabou fazendo um projeto agora, estimulado pelo EEI, que foi uma exposição que está aqui na casa, que, além de ter sido estimulada pelo EEI, também foi muito estimulada por essa convivência deles, porque como está um pouco cada um num canto, e tem também os residentes que habitam e convivem diariamente aqui na casa, a gente sentiu que seria muito bom ter um projeto em que eles interagissem muito intensamente, que foi o que aconteceu, para o que a gente apresentou ontem aqui no encontro, né? Que é uma exposição da casa, e a partir da exposição foi feito um vídeo com o trabalho dos artistas. Vocês querem? Passa, fala, Bruno. Não, eu ia jogar a bola aqui para os residentes falarem. Isso. E, de repente, se apresentarem e, se puder, mostrar o espaço. Oi, bom dia. Bom dia. Estamos aqui no segundo andar. Meu nome é Daniela Vasconcelos, sou residente da casa. Sou Cibele Nogueira, também sou residente. Habito a casa aqui, né? A gente está agora exatamente no ateliê da Maria e da Clara, que são 2 artistas também que habitam a residência. E, eu acho que é legal a gente dar uma volta aqui para mostrar para vocês um pouquinho. Eu acho uma ótima. Como que tem que virar para lá? Não dá para virar a câmera, né? Melhor na vertical ou na horizontal? Gente. Alô? Oi? Estão escutando? Vocês estão ouvindo, gente? Na horizontal. É melhor na horizontal. Na horizontal. Na horizontal. Tá, assim. Pronto. Aqui o ateliê da Maria e da Clara.
Eu vou abrir. Rafa, com a Gabi, Gabriela Mujaí, Rafael Couto, os trabalhos deles aqui. Sibeli, se puder falar um pouquinho mais alto. Esse é o ateliê do Rafael. Aqui é o ateliê do Rafael Couto com a Gabriela, né? Esse canto aqui é do Rafael, os trabalhos deles instalados, tudo ele instalado. Tá melhor o som? Sibeli, dá uma chegadinha naquela varanda, já que está aberta a porta. Deu uma congelada agora. Acho que deu uma congelada. Eu acho que voltamos nós aqui, enquanto está meio congelado, a gente pode falar um pouquinho. Até para descrever um pouco. Normalmente, são quatro espaços de ateliês compartilhados e duas áreas comuns. As áreas comuns é um voltaram. Melhor. Melhor? Aqui? Desculpa que eu não estou vendo que eu estou filmando, então está um pouco complicado. Ótimo. Sibeli, você consegue dar uma chegadinha na varanda? Aproveitar que está aberta a porta? Eu fui na varanda, acho que tinha travado. Lá. Congelou na hora. Que lindo! Estamos aqui na escadaria Salarão, bem habitada. Parece que já encontraram uma vacina aqui. Deu para ver? Deu. Só está travando um pouquinho, mas deu para ver. Acho que sim. Nossa, mas eu acho que você está ouvindo. Não. Tá um pouco... Será que a gente saiu? Eu acho que é melhor a gente passar a bola para os residentes que estão nas suas casas irem falando, porque a conexão dos meninos não está boa. A conexão que está... Quando elas entram na casa, fica bom. Acho que a hora que saiu é que... Hoje eu divido o ateliê com o Pedro. Esse é o cantinho da que vos fala. Aqui os trabalhos do Pedro. Aí temos essa clarabóia aqui maravilhosa. Camila. Aqui temos esse cantinho também, que tem vários trabalhos instalados, do Pedro, da Maria, do Rafa. Gabi aqui. Gabi aqui. Acho que é isso. Vocês querem dar mais um passeio pela casa? Vai na varanda, ver se você consegue ir. Na varanda? Sempre que a gente chega muito. Mas você fala lá no fundo ou aqui na escada? Lá no fundo. No fundo. Escada, quando sobe dá um belíssimo trabalho do Rafa. Temos tá sem sinal aí, Dani. Eu acho melhor vocês também, voltarem. né? Acho que as vacinas aconteciam aqui. Esse ano não teve, porque infelizmente estamos em pandemia. Mas
Que é isso, gente? Né? Sim. Será que deu uma travada? Eu acho que a gente pode agora conversar com todos os residentes que estão aqui online, que além da Cibele e da Dani tem o Rafa e o Pedro, para eles darem um depoimento de como tem sido esse processo de residência, o processo desse projeto que a gente apresentou ontem, como vocês têm sentido. Então tá. Oi. Pedro, Bom dia, Pedro. Foi. ou quem começa? Eu não estou ouvindo o Pedro. Podemos falar aqui. Posso começar, então? Pode, a gente não está ouvindo. Bom, eu sou uma das mais novas residentes. Não tenho ateliê aqui, meu ateliê fica fora, mas os encontros virtuais acontecem. E aí, de vez em quando, eu pinto aqui na casa, mas são poucas as aparições. Bom, o que eu posso falar da residência? É um lugar de troca, de estudo, que eu procurei, depois desse tempo de reclusão, né, que acho que todo mundo viveu, eu não estava na residência do semestre anterior, então eu realmente precisava esses encontros, necessitava muito, assim, porque eu acho que a gente só consegue crescer, se renovar, enfim, quando a gente está na frente do outro, né? Então, são as trocas, são as críticas, são as indagações, que faz a gente crescer mesmo nas próprias ideias, né? E se redescobrir. Então, está sendo assim essencial para mim. É muito bacana, o espaço democrático assim super de confiança, onde a gente pode começar a abrir as próprias questões, dúvidas e receios, enfim. E acho que é isso. Basicamente é isso tudo. É verdade. É uma residência assim, onde o afeto sempre conduziu tudo também. É importante falar, acho que a gente fala muito disso. E acho que justamente por ter, assim, principal, talvez por isso, né? Assim, acho que foi o que empurrou esse fez com que esse afeto fosse realmente muito forte, foi essa relação dentro dessa situação extrema que ninguém nunca esperou passar, né, de pandemia, e que ainda assim a gente resolveu continuar com os encontros, né, mudar completamente o formato. Eu confesso que no começo, para mim, né, tipo, é minha primeira residência, e eu estava super empolgada, né? Tipo, caramba, eu vou ter um espaço, vou conhecer outros artistas, tipo, não sou do Rio, então, para mim, foi um ponto muito importante, né? Tipo, vou entrar num lugar e vou ter trocas com outras pessoas que são artistas também, que vão me ensinar, que eu vou ensinar alguma coisa também. E quando começou a pandemia, eu achei que nada disso ia acontecer. E foi muito surreal, porque aconteceu de um jeito muito forte. Assim, a gente ficou muito mais unido. E, sei lá, quando nos encontramos já aqui de máscara e algo, tudo, era tipo como se estivesse encontrando um amigo de muito tempo já, sabe? Porque a relação começou no virtual e permaneceu, né? Enfim, de um jeito muito forte. E para mim, né, eu comecei muito, falando especificamente do meu trabalho, eu entrei na residência muito porque eu queria sair do digital, né, e explorar outras formas de trabalho. Meu trabalho antes era muito focado em fotomontagem digital, e eu vi aqui no espaço uma forma de experimentar mesmo, e está acontecendo. E tem sido muito incrível, né? Todo mundo aqui é muito incrível mesmo, muito unido. E
e opina no trabalho do outro, sabe? Tipo, acrescenta mesmo isso que a Dani falou, assim, a gente não tem aquela coisa do ego, sabe? Assim, é uma coisa, tipo, todo mundo torce por todo mundo, como a Raque falou, realmente acho que esse é um dos pontos mais incríveis da casa. Eu já falei incrível várias vezes, mas é porque realmente é muito incrível. Vou passar a bola para o Rafa ou para o Pedro, se vocês quiserem falar. Pedrão, será que se você tirar o fone completamente não funciona? Oi, vocês estão me ouvindo melhor? Beleza. Então, a experiência da casa foi isso que a Cibele falou, né? Também é minha primeira residência artística e eu estava super empolgado, principalmente ter contato com outros artistas também e dividir o ateliê com a Cibele. A gente já estava trocando mensagem para se arrumar, e aí eu estava começando a minha mudança, teve, sei lá, eu comecei a levar minhas coisas, estiquei a primeira tela e fechamos o Rio de Janeiro. E aí, ao mesmo tempo, veio a residência, ficou online, né? E conforme a gente foi voltando a trabalhar, foi uma sensação muito engraçada, porque foram 5 meses a gente tendo uma intimidade muito grande, né? Da gente, nos nossos encontros, falando do que a gente estava com muito medo naquela hora, do que a gente estava sofrendo. Então, era uma troca que era muito intensa, porque e além só da gente falar do que a gente estava produzindo. Eu falo por mim, assim, eu estava produzindo enlouquecidamente, porque eu acho que virou uma válvula de escape, trabalhar. Quanto mais eu trabalhava, talvez menos eu pensava no que a gente estava vivendo, mas tiveram outros artistas que não estavam conseguindo produzir tanto assim, alguns nem conseguiam produzir, e a sensação de, aos poucos, a gente foi retomando a trabalhar na casa e terminar essa mudança de 7 meses. Foi uma sensação muito engraçada, porque era uma sensação de você encontrar uma pessoa que você já estava com muita intimidade, você já tinha um carinho, um afeto muito grande, e aí você descobre que, pelo exemplo, a pessoa é alta. Você não imaginava que a pessoa era tão alta. Então, eu acho que é muito legal, porque é uma residência que ela é embasada por... A base dela é muito pelo carinho, pelo afeto e por essa troca que é muito franca entre a gente, assim, né? Até dos residentes novos que chegaram agora, eu acho que aos poucos a gente vai construindo essa intimidade que é muito gostosa, assim. E a gente só fica nessa expectativa de quando que a gente vai conseguir fazer um almoço para realmente reunir todos nós e ter essa troca, né? Porque a intimidade já começou a passar além só dos residentes e tem todo o nosso círculo em volta, né? Legal. Então eu vou falar um pouquinho agora. Eu acho que é bem isso que a Dani, a Cibele e o Pedrinho falaram. Acho que tem um pouco esse universo de troca e de estar junto o tempo todo, de realmente não ser um espaço, por exemplo, competitivo, pelo contrário, é muito colaborativo. Acho que vale destacar, assim, que a gente criou esse hábito de todas as quintas-feiras à noite a gente se encontrar, né? A gente tem a reunião fixa da residência, assim, acho que só uma vez ou 2 vezes que a gente, por alguns motivos, não teve essa reunião, mas então desde março a gente vem tendo reuniões semanais, assim, e essas reuniões são muitas vezes o descanso na loucura, né? No meio de toda a crise, dos momentos mais loucos dessa pandemia mesmo, da gente não fazer ideia do que está acontecendo, até os momentos mais
até os momentos até um pouco mais regulares, assim, mais mansos, está todo mundo ali junto, e isso, de alguma maneira, ajudou a gente, a todo mundo a atravessar esse processo, né? Todo mundo a estar junto nessa situação. Assim, acho que isso vale. Acho que a troca entre a gente também é um processo muito bom, não só essa troca afetiva, mas essa troca profissional, sabe? De todo mundo discutir o trabalho um do outro, sabe? A gente conseguiu fazer uma maratona nessas semanas de leitura de portfólio coletiva, então a gente expunha portfólios, colegas comentando, então muitos dos trabalhos cresciam. Então essa experiência que, na verdade, é comum no processo de ateliê, né, que agora a gente está começando a viver um pouco no ateliê, dentro de uma escala, a gente tem ido ao ateliê, tem frequentado, então isso tem construído um certo processo de troca, mas que essa troca já existia nesse virtual, né? Tipo, como é que você pensa isso? Como é que você pensa aquilo? Como é que você pensa aquilo? E de quando você também se depara com o trabalho do colega que você já tem conhecido muito atravessado por essas telas, que a gente continua atravessado, quando você começa a ter algum contato físico com elas também, você já começa a ter o entendimento daquilo. Eu falo, não, então é melhor ainda do que eu imaginava, né? Então sempre uma percepção até muito mais positiva do trabalho. Então tem sido essa experiência muito bacana de construção, de colaboração mútua, assim. E sigamos, né? E aí teve a Bia Petros também, que entrou nesse processo, ela estava ontem com a gente, acho que é legal falar, que vem tendo alguns encontros com a gente esporádicos, assim, quinzenais, mensais, mas que também tem feito essa travessia e esse tensionamento dos trabalhos, que também tem sido processo de crescimento, né? Uma residência prescinde isso, né? Prescinde você colocar seu trabalho em suspensão, você prescinde de desenvolvimento de produção. Eu acho que isso tudo tem aparecido nesse período também. Eu ia falar da Bia agora e eu queria inclusive passar para vocês essa bola, assim, para vocês relatarem um pouco desse processo que eu acho que é demais, assim, aprofunda mais ainda dentro do trabalho de cada um. A Bia vem acompanhando os artistas já há um mês e pouco. E a ideia é que a cada encontro ela faça dinâmicas diferentes. A Bia é pesquisadora em arte, curadora, e tem sido, como o Rafa falou, tem sido encontros intensos, assim. Então eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre essa experiência com a Bia, e é uma experiência coletiva, né? Porque não são encontros individuais com cada artista, né? São sempre encontros de todo mundo. Nesse espaço que a gente reserva de quinta-feira à noite, a Bia vem ocupando meio intercalado com os encontros sem Bia, ela às vezes está, e aí ela propõe essas dinâmicas. Então, queria ver se vocês falavam um pouquinho sobre isso. Quer falar? Não, posso começar também. Bom, os encontros com a Bia eu estava até aqui falando com a Sibeli, eu fico extremamente nervosa, mas assim, adoro, porque de certa maneira ela dá uma desorganizada e ao mesmo tempo a gente se reestrutura de novo, pensando como responder as questões que ela coloca, e eu estou achando extremamente interessante, porque ela não fala só do trabalho, né? Eu acho que ela vai questionando toda uma história sobre nossas referências, sobre que, assim, talvez muita coisa que ela pergunta eu nunca tinha parado para pensar. Então, é muito bacana mesmo. Bem legal. E uma coisa que eu achei maneira também, desde que começaram os encontros com a Bia, é que como ela sempre traz propostas, né, tipo, pensem em suas referências, né, ela sempre passa
um dever, né? Dever de casa, um tarefa de casa. E foi uma coisa assim muito coletiva. Então, tanto que nós passamos a conversar mais assim na paralela até. Não ficou uma coisa só tipo os encontros de quinta. A gente passou a discutir, acho que durante toda a semana, meu, até por um tipo, caramba, precisamos nos preparar para levar algo para a Bia, para discutir com ela. E aí as trocas passaram a serem ainda maiores, né? E com mais qualidade, eu acho. Assim, acho não, com certeza. E é isso que a Dani falou, ela traz pontos que realmente, às vezes eu olho e falo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha e vai, acaba o encontro, você fica ali, reverbera por dias, até o seguinte, né? Acho que é isso, alguém quer falar aí? Pedro, Rafa? Acho que só pontuar uma coisa que eu acho interessante é que o grupo ele não foi fechado inicialmente em função da pandemia. Então, a gente juntou um grupo de 6, e esse grupo de 6 criou uma super união rapidamente, virtualmente, né, sem se conhecer, e a gente concluiu essa etapa bem depois. E um dos receios que eu, a Raque, a Mila tínhamos era como que ia ser essa dinâmica do pessoal que vai entrando. Aqui, a única pessoa que entrou nessa segunda leva foi a Dani. E o trabalho da Bia foi um trabalho que meio que forçou essa interação e deu uma chacoalhada e deu um encorajamento de experimentação e de tomada de risco mesmo e de se abrir, meio que muito intenso, e que acelerou muito rapidamente. Então, esse receio que a gente tinha inicial rapidamente se evaporou. Eu acho que eu até gostaria de ouvir da Dani aqui como é que foi essa integração no grupo. Como é que você se sente integrada? Por fórceps, sim. Não, mas eu acho que foi isso mesmo, total. E, inclusive, é muito engraçado, né? Assim, ontem mesmo, eu estava trocando com o Nau, que tá no norte, e assim, ele estava falando, ele teve uma ideia, pensou em caveiras para as cracas, e aí a gente começa a conversar. Realmente, assim, eu acho que agora não vou falar que eu estou assim, super integrada, mas é porque eu sou devagar mesmo, eu sou muito mais calma. Mas assim, sim, eu acho que o vínculo já foi criado. Então agora daqui para frente é fortalecer, não tem mais volta. O seu trabalho, inclusive, foi uma colaboração com uma artista que está do outro lado do mundo, e do Rafa também foi uma colaboração com uma artista dessa nova leva. Foi rápido, né, Rafa? Sim, foi muito bacana. Essa faísca. Na verdade, foi o quê? Da Maria, que você está dizendo, a obra da Maria. Na verdade, o Rafa posou para Maria, né? Rafa, faz parte. Eu acho que eu ia puxar justamente um pouco para isso, né? Que tem essa integração dessas quintas-feiras também. E com a Bia meio que atravessando os trabalhos, mas acho que outro grande fórceps foi o próprio EI, né? Que a gente está aqui e que de alguma maneira também atravessou um pouco o processo por conta de que no meio disso a gente pensou uma proposta de uma exposição e que de alguma maneira também tivesse presente aqui, né? Contanto que a gente exibiu o vídeo ontem e tal. Então a gente teve que integrar, e no meio disso tudo apareceu a possibilidade da gente fazer uma exposição, o que eu acho muito bacana, porque normalmente quando a gente tem esses processos de residência, são sempre esses processos que assim, vamos fazer uma residência e no fim da residência a gente tem uma exposição. Às vezes nem isso. Às vezes a gente faz uma publicação online pronto, sabe? E não tem desdobramentos disso. E agora a gente, no meio disso tudo, com uma pandemia, com artistas em vários lugares, em situações, em contextos completamente diferentes, a gente resolve montar uma exposição. E se não fosse esse processo colaborativo, não só o colaborativo direto, né, dessa coisa da Dani e da Paula estar trabalhando, fazendo junto, de eu ter pensado que nem foi a minha contribuição com a Baigur não foi nem inicialmente pensada para essa exposição, foi pensada de uma troca realmente de colaborar com o trabalho da colega, que é uma coisa que é muito comum, né, a gente está sempre se ajudando na medida do possível, mas que
mas que a gente também depois, acho que depois acabou virando isso, né? Então, assim, você tem essa colaboração de trabalho, mas você também tem a montagem teve que ser conjunta, a gente teve que chegar ali, aí o Rodrigo colaborou muito no processo de filmagem para produzir o vídeo, né? A Jaque também chegou para fazer isso, o Pedro e a Gabi chegaram para ajudar a pintar a parede, alguns resquícios da antiga exposição que a gente ainda tinha que terminar de limpar, isso tudo estava ali. Então, quer dizer, de alguma maneira, todo mundo que estava ali, que conseguiu tá ali colaborando, e quem estava longe, de alguma maneira também estava conseguindo chegar e falar, e assim, até na hora de montagem, sabe, um chegar e falar assim, poxa, seu trabalho tá legal aqui, mas já pensou se ele for para lá, se ele não vai ficar mais legal, se ele não vai pensar assim, sabe, a Baigur também colaborou muito no processo do meu trabalho, sabe, de pensar o formato, que eu estava pensando num formato, pensamos em outro, discutimos, montamos, repensamos, se não fosse o colega também o tempo todo ali, eu acho que é essa riqueza que é interessante, sabe, de como que os trabalhos crescem na medida em que a gente tem essa troca, na medida que a gente tem esse processo colaborativo, né? Então, isso constrói a integração e isso, de fato, é o que uma residência se propõe a crescer com o artista, né? Amadurecer o trabalho, mas também criar e ampliar essas redes de conexões, né? Isso vem acontecendo. Desculpa, Bruno. É porque o que eu sinto e que eu senti desde que a gente começou a ter as conversas com a Bia foi que a gente já estava como um quebra-cabeça, a gente estava já meio encaixado, né? Muito por conta dessa intensidade dessas relações. E a Bia, ela veio e ela chacoalhou esse quebra-cabeça. Ela remexeu tudo. O que foi muito interessante porque a gente teve que trabalhar para a gente se reencaixar dentro dos novos questionamentos que ela nos trouxe. E eu acho que, de certa forma, isso influenciou no olhar também sensível mesmo da montagem da nossa exposição. Por exemplo, meu trabalho ele mudou no meio da montagem, né? Eu tinha proposto 2 trabalhos e aí conversando com as pessoas que estavam na casa no dia, eu achei que um dos trabalhos não fazia sentido. E aí eu mantive um trabalho e esse trabalho eu tinha pensado, vai para um lugar. E ele mudou para um outro lugar e que eu acho que agora faz muito mais sentido a conversa. Por exemplo, meu trabalho está de frente com a Lara, que a gente fala muito sobre lives, né? Então para mim fez muito sentido que um está de frente para o outro. E eu acho que parte disso foi também parte dessa relação com a Bia. O Pedro falou uma coisa, acho que logo no começo da conversa, que essa era a primeira residência dele. E acho que ele já tinha me falado, eu já tinha até esquecido, porque na realidade eu tenho o Pedro como um artista que já está tão maduro que até me veio como surpresa esse dado. E aí, acho que uma pergunta que meio que cruzada para todo mundo aqui, mas inclusive para o Rafa, porque o Rafa, na realidade, ele já passou por várias vivências de espaços compartilhados, né? E, de certa forma, até uma curiosidade que eu tenho de ouvir como que a gente consegue se manter relevante para um artista que, mesmo sendo super maduro, como o Pedro, é a primeira residência, e um artista como o Rafa, que já passou por várias vivências. Acho que, assim, para a gente é um super benefício que a gente pega o feedback e o aprendizado, né? Mas como que a gente consegue se manter relevante? Eu estou jogando meio que para o Rafa e para o Pedro essa. Assim. Eu não sei, acho que não tem muito receita de bolo, né? Cada experiência é muito única. Eu acho que tanto para os artistas quanto para os espaços, eu acho que isso é pensar muito, assim, a experiência mais longa assim, que eu tive, por exemplo, foi quando a gente teve o Codorna, mas o Codorna ele não era um espaço de residência, ele era um espaço de ateliê coletivo, então a gente tinha um sobrado na Rua do Lavradio, que existiu durante uns 4 anos,
e que se iniciou, mudou com uma série de artistas, passaram, transitaram, entraram, saíram, assim, alguns perduraram por mais tempo, inclusive foi um dos que ficou durante um grande período, assim, a Gabi também participou do Codorna durante muito tempo. Então foi um processo que começou com 3 artistas, depois foi ampliando, aí a gente também entendeu que precisava, aí tinha um ateliê de restauração, depois esse ateliê não ficou mais lá, então a gente precisava ter uns 7, 8 artistas, então foi esse processo, e o próprio espaço também vai mudando com o tempo, né? À medida em que vai mudando as necessidades, vão mudando os artistas, vão mudando os tempos, então tinha muito isso, mas era sempre esse lugar de colaboração que é muito próximo, que é o que me remete sempre à experiência do Codorna, esse espaço de troca. Porque, por exemplo, lá no ateliê a gente chegou a um momento de perguntar, de perceber que, por exemplo, muitas questões que tinham, por exemplo, no meu trabalho apareciam no trabalho do colega, muitas questões de trabalho de outro colega apareciam no meu trabalho, e aí a gente conseguia pensar em eventos que amarrassem essas situações, né? Então a gente tinha evento, fazia exposição, eu consegui fazer 2 mostras de performance lá que lidavam com o próprio ateliê como questão, então essa coisa dos materiais de trabalho do artista, dos fazeres, das mesas de trabalho, dos cavaletes, começaram a virar também materiais de experimentação de performance, então isso também foi interessante de tensionar os outros colegas que não eram da performance dentro de um fazer de performance. Alguns colegas do ateliê experimentaram fazer performance no meio disso, então tem sempre esse trânsito sempre esse trânsito entre linguagens, assim, que foi bacana, e o que está acontecendo aqui, sabe? Eu tá ali, de uma certa maneira, tô ajudando no trabalho da Baigura, assim, e ela também depois me ajuda a montar uma outra coisa, e a gente tá ali e faz uma leitura crítica no trabalho um do outro, sabe? Então, enfim, essa rede de trocas, assim, teve uma semana, acho que semana passada, retrasada, o Pedro, eu consegui encontrar com o Pedro lá na ateliê, e a gente ficou, tipo, mais de 1 hora conversando sobre o trabalho dele, sabe? Conversando sobre algumas particularidades, tanto de mercado, quanto de circuito, quanto também de prática de trabalho, né? De reflexão crítica do trabalho. Então, acho que esse nível de debate, acho que é o que mais colabora, é o que mais pensa tudo, né? Acho que a gente não pode perder isso de forma alguma. Uhum. Deixa eu só fazer uma colocação aqui em cima de cada um dos desenvolvimentos, das mudanças. A Cibele, por exemplo, comentou que a ideia original dela, quando entrou na casa, era fazer essa mudança do analógico, do digital para o analógico, tentar sair um pouco do computador. Você acha que você conseguiu? Você acha que você está conseguindo? Como é que você está sentindo isso nesse momento? Como é que foi essa tua experiência agora? Eu acho que você teve uma experiência de fazer um projeto para essa exposição vídeo da gente, que foi um mix bem bacana, né? Mas você abusou do digital ali, e ao mesmo tempo você acabou de ter uma experiência no leilão também com um produto real, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você. Sim. Eu acho que eu acabei fazendo as pazes com o digital. Eu acabei fazendo as pazes e descobrindo, assim, indo por um outro caminho, né, que estava ali adormecido, pelo caminho do vídeo, né? Tipo, eu estava muito presa, eu acho que eu não estava presa ao digital, eu acho que eu estava presa a uma ferramenta chamada Photoshop. Sabe, tipo, estava muito presa a fazer as coisas digitalmente ali com aquela ferramenta. E agora eu descobri que eu posso, assim, experimentar o digital de outras formas e mesclar também com o analógico, né? Começar uma coisa ali no digital, no vídeo, depois projetar e já pensar em algo numa dimensão maior. E tenho experimentado também, né, um pouco do analógico. Eu comecei a trabalhar muito com linha, trazer a colagem mais para o manual mesmo, cortar papel, intervir em cima das fotos. Então, eu acho que as coisas ficaram mais equilibradas. Fiz as pazes com o digital e ganho. Acho que o meu trabalho está indo para um lugar mais de equilíbrio, mais de entender que eu posso experimentar em vários lugares. E eu acho que o tempo está acabando. Bom,
Parei de falar para dar tempo de dar tchau. Eu acho que é bom a gente dizer que aqui a casa ela não está aberta ao público normalmente, mas nós temos uma exposição montada que a gente vai abrir em alguns horários à noite para visitação de até 3 pessoas, com pré-agendamento. Então, é interessante que se faça esse contato com a gente, pode ser feito através do Instagram, né, Bruno? Para conhecer a casa. Além disso, a gente está aberto também para quem quiser vir conhecer, conversar com a gente. Os artistas estão aqui, então também podem fazer o contato através dos artistas. Lembrando que estamos seguindo protocolos, inclusive para essas visitações, a gente já fez até escreveu um protocolo de cuidados que a gente vai tomar, com várias medidas de segurança, de sanitização, enfim. Acho que é isso, né? Eu não sei que horas são, quanto tempo mais a gente tem. Tem tipo 6 minutinhos ainda. Tá. Eu acho que dá tempo de uma pergunta final aí. Tem perguntas no chat? Não tem, só tem declarações de amor. Que bom, gostamos. Gostamos de declaração. Perguntaram de onde era o galo. O galo acho que é do Pedro, né? Foi quando ele estava falando. Não, na verdade, o galo não é meu, o galo é de uma vizinha e ele tá ligado, na verdade, com um fuso meio diferente, porque ele canta 10 horas da manhã, ele canta 2 horas da tarde. Então, um galo com jet lag. Ele canta em vários momentos, mas ele não canta quando o sol nasce aqui no Rio de Janeiro. Ele tá no tempo dele. Ele tem um outro fuso, assim. Bom também. Ele é conectado com outro lugar. Eu só queria fazer um comentário com a pergunta que a Raque fez para a Cibele. A gente conversou muito sobre isso, né, Cibele? Assim, a Cibele entrou na residência um pouco sofrida com essa questão do digital. E aí ela falar que fez as pazes, a gente já tinha percebido, na verdade. A Raque foi bem esperta com essa pergunta. Porque a gente já tinha percebido há muito tempo que essas pazes já tinham sido feitas. Porque a gente vem conversando e você... É isso, assim, a gente cria tanta intimidade, a gente vai percebendo até o temperamento de vocês, assim, né? Todo mundo vai se percebendo. E a gente já tinha percebido que você tinha feito as pazes, e que bom, porque você estava meio que lutando contra a sua linguagem, contra aquilo, as suas ferramentas. Então foi bom. Foi maravilhoso. Fiz as pazes, legal. Estou bem tranquila agora. Que bom. Uma coisa que eu achei interessante também sobre a Dani, por exemplo, é uma artista que está na residência virtual, mas que nesse projeto de exposição fez um trabalho extremamente físico, e o mais físico, talvez, de todos, assim, onde você vê tridimensionalmente uma craca dela do produto, assim, preso numa das paredes da casa, né? E aí, tem uma materialidade, né? Tem a materialidade com uma parceria ainda com uma artista residente que está em Londres. Então, assim, acho que você conseguiu criar um nó aí bem literalmente. Amarrado. Literalmente, né? E também eu queria que você eu acho que é o desejo total. E a Dani acaba frequentando, né? Ela é das artistas virtuais que você vê, hoje ela está aqui, ela veio muito na montagem, ela tem essa vontade também de habitar essa casa, né? Porque a casa, eu acho que deu para perceber, né? A casa, ela é quase uma pessoa, assim, né? Tanto que eu comecei falando que é uma senhora, mas que também é uma senhora jovem, uma cocota, assim. A gente tá a gente lida com essa casa assim, ela tem uma personalidade, ela te envolve, ela é sedutora. Então, acho que ela seduziu a Dani um pouquinho. Tem uma coisa também da casa que é muito engraçada e que na verdade o trabalho que o Rafa dialoga muito, né? Porque a gente tem o entorno da casa também
têm personalidades muito fortes. Então a gente tem os vizinhos, os turistas, que fazem parte também, né, da nossa vivência, da nossa construção, né? Esse ponto é super bom, Pedro. Na realidade, assim, no começo do projeto, a primeira coisa que foi feita foi a contratação de uma assistente social para fazer um mapeamento e diagnóstico da região, para a gente entender, tipo assim, até se existia risco para os artistas ou se existiam oportunidades de parcerias, etc. E o que viu é uma fauna e flora urbana riquíssima, incrivelmente variada, né? Então, esse ponto é perfeito. A gente vive muitas realidades, muitos rios, muitos Brasis, muitos mundos, inclusive, ali naquela escadaria. E a gente não tem conflito, né, assim, diretamente. A gente vive aqui, mas não é uma relação conflituosa, mesmo tendo realidades tão diferentes aqui. Eu ia falar que, na verdade, a gente tem uma relação tensa, tensionada, mas é muito mais por conta dos nossos mascotes não oficiais. Sim, mas sem conflito. Eles estão presentes e a gente aceita os mascotes. Eu não aceito, não. Gente, a gente aceita, óbvio que a gente aceita. Eles são mais sempre, a gente bota limite. Acho que e tem uma coisa do puxando assim, só puxando um pouquinho para falar disso, né? A casa está dentro de uma obra de arte, né? Não é só essa coisa dos turistas e tudo, mas assim, você tem a presença do Selarón ali, né? Enquanto objeto, que é impossível de escapar, né? Não só como imagem, mas como tudo, né? Você, para entrar e para sair da casa, para subir, para começar o seu dia de trabalho no ateliê, você precisa passar por uma instalação, por uma obra de arte pública, né? Então, isso interfere totalmente no olho, isso interfere totalmente na sensibilidade, isso interfere em tudo. Então, não tem como pensar na produção da casa e nessa residência toda sem pensar essa ideia de que, tipo, tem uma obra de arte ali onde a gente está inserido, né? Tipo, então, isso muda completamente todas as percepções e toda a dinâmica do processo. Exato. Legal. Que vai além de obra de arte, né? É um lugar de patrimônio imaterial fortíssimo, assim, e que, como um bom lugar de patrimônio, ele está sempre em mudança, né? Ele está sempre mutando. Então, a gente acaba vivendo isso. A história da casa também tem uma história de mudanças e adaptações. A gente pode fazer um paralelo também com a própria residência, né? A gente vai se adaptando. Eu acho que a gente vai ter que se despedir aqui antes que a gente seja despejado. Foi um super prazer. A gente é super aberto por Instagram, qualquer outro formato a gente responde. A gente vai informar sobre as visitações muito em breve e perguntas todos abertos. Essa casa aqui é coração de mãe. Queremos as visitas de vocês, queremos opinião, queremos conhecer, queremos que vocês nos conheçam. E é isso. Agradecer a todos vocês. Obrigada aí, obrigada, pessoal todo. Ótimo. Valeu. Beijos. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Beijo, gente.